Olá, me chamo Marcos Messias da Silva, falo aqui da cidade de Salvador, Bahia, no Brasil, e vim apresentar um trabalho desenvolvido, construído por mim e por minhas colegas, dentro do Instituto Federal da Bahia de Ciência e Tecnologia. O tema do meu trabalho é, além dos esquadros e compassos, a trajetória da disciplina de desenho técnico na formação integrada do IFBA Campus Salvador, Bahia, Brasil, entre os períodos de 2008 a 2022. E aí comigo eu tenho a professora Maria das Graças Bittencourt e a professora Poliane Alves, que foram as coautoras desse trabalho. Construímos o trabalho através do sumário, desenvolvendo a introdução, os caminhos da pesquisa, aspectos teóricos e metodológicos. No capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho do IFBA, essa instituição a qual aconteceu a pesquisa, o desenho técnico, que é uma disciplina dentro da educação profissional, e a integração curricular, né? E aí, nesse contexto, eu vou falar um pouquinho da história da instituição e essa relação que ela tem com a própria disciplina, além de falar um pouquinho do currículo integrado na formação profissional do IFBA. E o desenho como disciplina escolar sobre o núcleo politécnico. O que dizem os documentos? O sumário, a percepção dos professores, né? Aí nós temos também, no capítulo 4, a percepção dos professores que foram sujeitos dessa pesquisa. Quem são esses professores? Como a disciplina é ministrada? E a integração curricular na formação profissional do IFBA, Campus Salvador, os desafios para que ela aconteça. E no final nós temos as considerações finais e as referências. O objeto de estudo. Bem, eu sou professor da disciplina de desenho técnico, né? Venho numa caminhada dentro da docência há mais ou menos desde 2008. A proposta da pesquisa em relação ao objeto de estudo foi voltada a alguns conceitos dentro da sala de aula, né? Principalmente dentro da sala de aula, as dificuldades encontradas pelos alunos para entender a disciplina. E o local da escolha da pesquisa foi justamente porque lá é um campo onde tem uma diversidade de professores de desenho, tem uma área, um departamento só de professores de desenho, composto por 14 professores de desenho da disciplina. A abordagem metodológica da pesquisa foi baseada na análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas que foram justamente com os docentes da disciplina de desenho. Nessa análise de documentos, nós trouxemos as emendas e planos de ensino da disciplina e a entrevista semi-estruturada. A justificativa, primeiramente, como eu falei, foram encontrados pelos alunos no aprendizado da disciplina de desenho, visto que a disciplina ela é voltada ao núcleo da matemática, porém ela é representada graficamente. Então esses alunos eles têm alguns conteúdos da disciplina que são aplicados lá no ensino fundamental 2, porém eles não conhecem essa abordagem, digamos assim, gráfica da disciplina. Então os assuntos são abordados de forma em representação de cálculos e não utilizando os instrumentos do desenho. Uma outra justificativa é justamente a necessidade da pesquisa, do fazer docente na educação profissional e tecnológica, visto que é a preparação desse aluno para o mundo do trabalho, o futuro profissional que irá assumir esse mundo do trabalho, ele precisa ter um conhecimento muito maior do que é o mundo do trabalho e não apenas no fazer técnico da profissão. Uma outra justificativa é baseada fortalecida por Paulo Freire, um dos considerados pai da educação aqui no Brasil, que ele incentiva o ensino da pesquisa e ele fala que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Então, quanto mais eu preciso melhorar a minha prática docente, eu preciso pesquisar, para que isso aconteça. E desenvolver material mesmo para a academia.
A questão da pesquisa, a questão principal. Quais as transformações ocorridas na disciplina de desenho técnico, no curso da educação profissional e tecnológica, na modalidade integrada do Instituto Federal da Bahia, IFBA, entre os anos de 2008 a 2022. Então, assim, a proposta é justamente entender, né, se houveram essas transformações de lá de 2008 até 2022 e quais eram essas transformações. As questões secundárias. Qual o lugar dessa disciplina nas matrizes curriculares do período recortado? Onde é que essa disciplina se encaixa hoje no núcleo, né, do currículo? Como os docentes e as docentes compreendem essa disciplina? Então, é importante a gente coletar a fala desses docentes, a sua vivência, para entender, né, como é que eles visualizam e enxergam a disciplina. O objetivo geral era analisar a história da disciplina de desenho técnico, sua contribuição como componente curricular na matriz dos cursos de educação profissional e tecnológica nas turmas de primeiros anos na modalidade integrada. Por que turmas de primeiros anos? Porque é quando eles adentram até o instituto e eles começam a ter o contato com a disciplina propriamente dita. Os objetivos específicos, analisar a disciplina de desenho técnico como componente curricular na formação do indivíduo para o mundo do trabalho contemporâneo, sobre a perspectiva dos docentes e das docentes, identificar as reformulações ocorridas na disciplina do período e problematizar a disciplina de desenho técnico como componente de formação geral, não apenas uma formação técnica. Os caminhos da pesquisa, aspectos teóricos e metodológicos, né? Isso é no capítulo 2 ainda. E aí, no campo do desenho, para falar um pouquinho da história da disciplina em si, nós vamos abordar baseado nos conceitos dos autores Antônio Carneiro, Rui Barbosa, Cláudia Regina, dentre outros. E no campo do currículo e da história da disciplina, Ivo Gudson, Demerval Saviani, Paulo Freire, Maria Cristina Pina, Micheline Marques, Sônia Godin, Arilda Godoy, entre outros. Os cursos, né, pesquisados, né, os docentes que nós trabalhamos eram os docentes que trabalhavam nos cursos de eletrotécnica e refrigeração. No capítulo 3, nós vamos trabalhar com o IFBA, né, o desenho e a integração curricular. Então, nós vamos falar um pouquinho dos 100 anos dessa rede, né, que aconteceu em 2009, quando eles completam 100 anos. Aí nós temos um pouco da história, falando da história da instituição, né, que começa lá na Escola de Aprendizes e Artifícios, em 1909, quando se fala em educação profissional no Brasil, e a fotografia da fachada atual, hoje, no campus Salvador. Aí nós temos as mudanças de nomenclatura, essas mudanças que aconteceram desde 1909, até o momento atual. Então, assim, ele era a Escola de Aprendizes e Artifícios da Bahia, passou a ser Liceu Industrial de Salvador. O Liceu Industrial de Salvador passou a ser Escola Técnica de Salvador. Depois, Escola Técnica Federal da Bahia. Em seguida, Centro de Educação Tecnológica da Bahia, o antigo Cefet. E do Centro de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia, ele passa a ser Instituto Federal da Bahia, na Lei 11.892 de 2008, com ampliação desses institutos por todo o Brasil. Na Bahia, hoje nós temos 33 unidades do IFBA, né? Cada estado do Brasil tem um IFE e ele é considerado com a simbologia do estado. Então, no caso, Bahia é IFBA. E aqui nós temos 33 unidades espalhadas por todo o estado. Aí eu tenho um mapa da Bahia informando as 33 unidades, que vai Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, dentre outros. No capítulo 3, eu vou falar um pouquinho da instituição da Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o currículo integrado na formação profissional e os princípios que regem hoje o Instituto: igualdade, solidariedade, equidade, inclusão, sustentabilidade e democracia. Hoje o Instituto tem uma missão de promover a formação do cidadão histórico crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada,
objetivando o desenvolvimento sustentável do país. Então, a busca hoje do Instituto é justamente essa formação integrada. No item 3.4, eu vou falar sobre o desenho como disciplina escolar do Núcleo Politécnico, que os documentos dizem. E para isso, eu fiz uma viagem no tempo. Falei um pouquinho sobre o desenho em si, não ele apenas como disciplina, né? Como linguagem de comunicação e documento histórico. Depois eu falo um pouquinho no Renascimento, desenho no Renascimento Cultural, onde se tinha a contribuição da perspectiva e da volumetria, e na Revolução Industrial, quando nasce realmente o desenho técnico, o desenho artístico subdivide e nasce o desenho técnico projetivo e não projetivo. Aí eu tenho a figura de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que diz que é esse homem perfeito, que está dentro dessas duas figuras planas e que busca, né, essa formação igualitária, digamos assim, onde o homem passa a ser centro do pensamento, isso lá na Revolução Industrial. E eu trago essa figura de Leonardo da Vinci e faço um comparativo com a logomarca da instituição, que busca justamente este homem com o pensamento expresso. Os documentos pedagógicos, como eu falei, foi o projeto pedagógico institucional, o resumo das emendas e o plano de ensino de 2008 a 2022. A análise ficou por conta do desenho como disciplina escolar, a percepção dos professores, e aí eu falo quem são esses professores, como a disciplina é ministrada, a integração na formação profissional do IFBA, como é que ela faz essa integração, contribui com essa informação, essa integração. E a conclusão que eu trago, né, de que a importância do desenho, o desenho é provavelmente a forma de expressão que sintetiza melhor a nossa relação com o mundo. Então ele nos permite, com a elaboração mental, o desenvolvimento de ideias e a descoberta do que ainda desconhecemos de nós mesmos. Então o desenho é uma forma de comunicação, uma forma de expressão gráfica, né? Uma forma de expressar o que nós temos internamente e o mundo à nossa volta. Na conclusão, eu trouxe uma citação de Marise Ramos, uma autora que fala muito sobre essa integração curricular, principalmente dentro da instituição. Ela diz que sabemos muito do que reivindicamos, discutimos e elaboramos, não lograram exatamente completamente. Estamos aqui retomando propostas daquela época que já possibilitavam a educação progressista. Então ela fala desse período que começa lá em 2008, quando o antigo Cefet se torna Instituto Federal da Bahia, e vem com essa proposta de reintegração curricular. A conclusão, né? Ao analisar a história da disciplina, podemos concluir que a disciplina se manteve desde o primeiro momento no currículo da formação escolar, construindo a sua própria história e fazendo parte da história da instituição, porque a disciplina vem desde lá da Escola de Artifícios, lá em 1909. E para se manter dentro do currículo do IFBA, acompanhando as mudanças desse currículo, a disciplina também se reinventou e continua se reformulando. Uma outra conclusão em relação à questão da pesquisa. Ao analisar as emendas e os planos, percebeu-se que os conteúdos se mantiveram os mesmos, porém, através das narrativas dos professores, as mudanças aconteceram na forma de se apresentarem e trabalharem esses conteúdos. Ou seja, mudanças ocorridas nas metodologias e com a implementação de recursos tecnológicos. E a integração curricular dentro do IFBA acontece, né? Essa é uma conclusão, quando se pensa, se discute o processo de ensino-aprendizagem. Então, podemos concluir que essa integração curricular em relação à disciplina de desenho técnico acontece, mas ainda há muito a se refletir e trabalhar. Então, é necessário ainda muitas discussões. E aí, quando terminamos o trabalho, trouxemos algumas propostas, né, que é promover debates sobre a temática envolvendo toda a área de desenho e levar essas discussões para toda a comunidade interna, analisar dentro das discussões do projeto pedagógico, o PPIFBA, comparando com as emendas e os planos de ensino,
Elaborar os planos de ensino de forma a apresentar diversas habilidades que a disciplina de desenho técnico desenvolve nos discentes. Buscar atualizar os documentos, desenvolver um planejamento coletivo entre os departamentos, desenvolver atividades de projetos integradores no campo do ensino e ampliar o número de profissionais, psicólogos, intérpretes, pedagogos, para o apoio dos alunos. Isso a gente percebeu lá em uma das entrevistas de que, para que o aluno também compreenda, ele tem uma boa formação, essa formação integrada, não basta apenas o conteúdo e os projetos dentro da instituição, mas também condições para que esse aluno ele permaneça dentro da instituição, tanto condições psicológicas como socioeconômicas. Aí nós temos as nossas referências e agradecemos com uma citação de Gonzaguinha que diz: "Nunca pare de sonhar, ontem um menino que brincava me falou. Hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será." Então é a busca sempre de fazer o melhor como docentes, como professores, como estudantes. Obrigado pela atenção. Me despeço daqui. Um forte abraço brasileiro para todos vocês e um bom evento.